Só na TM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na cloud ou no PC como eu. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise e opinião. Nesse vídeo falaremos sobre o apelo da Sony para que os jogadores que ainda estão no PS4 migrem para o PS5. Por que será que a galera não quer trocar o PS4 pelo PS5? O que está acontecendo? Também vamos falar sobre uma polêmica, no caso, as falas do Ramsés em relação aos nintendistas. Teve um rolo muito danado aí com o Luan Gameplay e com o Ramsés, vocês devem se lembrar. Só que o negócio meio que deu uma escalonada nas últimas semanas. Será que o problema de fato é a Nintendo e seus jogadores ou são alguns influenciadores? É o que vamos saber agora. Reais o Metroid, 327, aqui ó, cara, não vale, mano, não vale, é um jogo com gráfico de celular, é um jogo ruim, é um jogo que não vale nem um décimo. Se fosse de graça essa porcaria ainda não valeria. O problema é que o público da Nintendo, o pessoal que joga Nintendo, é criança, é jovem retardado, é moleque fudido, batata, que não tem senso crítico. Nossa, esse jogo do Metroid é tão cara assim, não oferece tanta coisa. Cara, é um jogo ruim, é pra público que não tem senso crítico algum. É do pai que tem um moleque retardado, que tem que ficar soltando o celular tela na mão do moleque pra que ele possa ficar quieto. É isso, não passa disso. Bom, eu não tenho nada contra o Ramsés e nem contra o Luan. Eu quero comentar algo a respeito disso. Primeiramente, quero dizer que eu penso bem diferente. Eu quero ir na raiz do problema. Eu penso que o cara que ele tem um Nintendo, que ele gosta da Nintendo, ele não é burro, ele não é idiota. Ele gosta, é como gostar de PlayStation ou Xbox. Ele curte as IPs, as histórias daqueles jogos, sabe? Faz parte. Jogos da Nintendo serem inferiores em termos gráficos e de conteúdo, principalmente se você comparar com Xbox e PlayStation, não é surpresa pra ninguém, mas existe um motivo pra vender muito, As pessoas acham divertido, tem a questão também da facilidade dos jogos, da questão da classificação livre, mas se a gente for mais a fundo, a gente passa a entender que o real problema da Nintendo não é só ela como empresa, sabe? Não é só as suas políticas, mas principalmente alguns de seus influenciadores, principalmente os mais fanáticos. Fanático em qualquer área, ele tende a prejudicar um pouco o cenário, seja no PlayStation, no Xbox, enfim. É comum vermos influenciador da Nintendo pedindo para os jogos dela ficar mais caro. A gente vê isso. Pessoas dizendo que querem que os jogos fiquem mais caros, falando sobre investimento. Quantas vezes eu não brinquei no outro canal falando de nintendista utilizando a Bíblia, sabe? Outro engolindo ali manga de 30 centímetros, falando verdadeiros absurdos. Então, muitos seguidores dessas pessoas acabam sendo influenciadas e acabam repetindo esse tipo de bobagem. E aí a internet se torna um campo de batalha. Alguns influenciadores da Nintendo apoiam também as práticas anticonsumidor da empresa, criam justificativas mirabolantes para atrair engajamento e atenção. E aí acaba ficando uma situação, sabe, bem estranha. Os jogos da Nintendo têm um preço absurdo? Claro que tem. Mas no final os caras podem boicotar, comprar ou não comprar, protestar. O meu problema é contra quem defende, sabe, esses preços. E eu acredito que muitos desses que defendem são personagens, sabe? Ou são extremamente insanos para defender um negócio desse. Eu não acredito que nenhum jogo vale 300 ou 400 reais. Porém, não podemos colocar todos os jogadores da Nintendo no mesmo balaio. Isso é algo que eu refleti e mudei. Idiota tem em todo lugar, em toda plataforma, mas o real problema, ao meu ver, são alguns influenciadores. Tem jogador babaca? Claro que tem. Mas, é como eu disse, tem muito influenciador influenciando gente a falar bobagem por aí. Então, é claro, tem muita gente que se sentiu ofendida com as palavras do Ramsés, mas eu entendo, de certa forma, a frustração dele, a irritabilidade dele, não o conheço, mas eu entendo, porque às vezes a pessoa acaba se estressando e pensa, por que esses caras estão defendendo? O que esses caras estão falando? São maluco? Olha isso, então o cara acaba mesmo soltando. Dito isso, olha que loucura, há tempos atrás vimos uma matéria no qual dizia que muitos jogadores ainda estavam no PS4, e se você para analisar, tem gente que acha que a Sony ela tá vendendo muito console para clientes novos que nunca tiveram um PlayStation, mas não é isso não. O PS4 ele vendeu ali mais de 117 milhões de unidades. Hoje a Sony ela tá vendendo o PS5 para esse público do PS4 e pelo visto muitos não querem trocar. Ah, Vitor, por que não querem? Porque o PS5 é ruim, porque é porcaria? Não, não é por isso. É justamente por conta da grande quantidade de remasters de jogos do PS4 que o PS5 acabou recebendo, sem falar também de jogos
jogos cross-gen, como The Last of Us, God of War. E é até engraçado que tem muita gente ainda falando de exclusivo, utilizando o jogo de PS4 como referência. É claro que o PS5 tem jogos ali que só rodam nele, jogos excelentes, mas parece que mesmo assim esses jogos não são atrativos o suficiente para o cara que tem um PS4 abandonar o PS4 e ir pro PS5. Vale destacar que o PS4 ele foi desbloqueado recentemente aí, sabe? Então a galera tá muito confortável. Mas a matéria ela diz o seguinte, abro aspas, a Sony começou a enviar mensagens diretas aos proprietários do PS4, sugerindo que chegou o momento de atualizar para o PS5. A iniciativa faz parte de uma estratégia para acelerar a transição entre as gerações de consoles em um momento em que muitos jogadores ainda se mantêm fiéis ao hardware lançado em 2013. As comunicações incluem um código QR específico que direciona os usuários para a página oficial do PlayStation, onde estão disponíveis informações detalhadas sobre preços e ofertas especiais para quem deseja fazer a migração para o novo console. Diferente das transições anteriores entre gerações, a mudança do PS4 para o PS5 se mostra significativamente mais gradual. A empresa japonesa manteve um robusto suporte ao hardware mais antigo, mesmo após o lançamento do PS5 em novembro de 2020, com vários títulos em destaque recebendo versões para ambas as plataformas. Resumindo, cross-gen. Então, queira ou não, isso colaborou para a galera ficar mais no PS4, principalmente a falta de lançamento de jogos grandes, como, por exemplo, um novo título de God of War, um novo título de Uncharted. Se a Sony ela lançasse, por exemplo, alguns desses jogos, com certeza muita gente migraria mais rápido. Porque o cara pensa, putz, esse jogo aqui, aquele outro ali, pô, não faz tanta diferença, eu prefiro ficar aqui no PS4. E isso gera uma dificuldade até para um futuro PS6. Tem muita gente que tá no PS4, vai migrar depois de muito tempo pro PS5 e vai ficar lá um tempão. O cara que gosta de PlayStation, o cara que ama PlayStation, ele não vai pro Xbox ou PC. Eu me refiro ali às massas, né? Porque deve sim migrar um ou outro, mas as massas mesmo, elas vão ficar no PlayStation. O Xbox, ele não tem a mesma base de fãs do PlayStation, mas ele tem o seu público fiel. Então a mesma coisa serve pro PlayStation. Talvez o PS5 passe de quantidade de consoles vendidos do PS4 devido ao GTA 6. Pelo menos eu penso nisso, né? Eu posso estar completamente enganado, mas eu acredito que a Sony ela consiga dar um salto grande em vendas de console por conta do GTA 6, como eu já falei diversas vezes, mas tem muita gente resistente em migrar. Lembre-se, venda de console serve única e exclusivamente como ponte para vendas de software. E se o PS5 vier a ser desbloqueado, aí sim que a Sony vai ter um problema com questão de migração. Mas e você, o que pensa a respeito de tudo isso? Deixa a tua opinião e se inscreve no canal.